Paixão, monogamia, não monogamia, sim. A gente vai falar disso no episódio de hoje do podcast do Videogame Cósmico. E a ideia desse podcast começou porque eu tomei um puxão de orelha da Daphne num podcast recente em que eu falava assim sobre a liberdade da mente, né, sobre como a mente pode fazer uma coisa e depois fazer outra. Aí eu citei que a pessoa pode ser monogâmica, depois virar não monogâmica, depois voltar a ser monogâmica. E aí ela me deu um puxão de orelha, ela falou, pô, na verdade não é bem assim, né? A não monogamia política é um movimento assim de libertação das pessoas, especialmente das mulheres. Então não é assim uma coisa tipo, vou escolher um dos dois e tá de boa. Não é bem assim, né? Porque a monogamia ela tem muitos problemas. E não se trata de uma questão assim de quantidade de parceiros sexuais. Não é esse o ponto da monogamia e não monogamia. Então eu falei, pô, então vamos fazer um podcast sobre isso. E incluindo a questão da paixão, né? Do se apaixonar. Eu acho esse tema fascinante, assim, porque pega todo mundo, pega geral. E na nossa cultura é o ideal de felicidade. A paixão, se apaixonar, encontrar a metade da laranja, a alma gêmea, e ser feliz para sempre. Então, como esses temas estão todos conexos, a gente vai fazer um bem bolado aqui, falando de paixão, monogamia, não monogamia, claro que tudo isso trazendo uma visão é, baseada nos ensinamentos budistas. Ressaltando que, assim, eu não sei muito bem como lidar com a paixão, ninguém sabe direito. E eu também não sou um mestre budista, eu sou só um praticante budista que gosta muito de estudar e praticar budismo. Então, o que eu vou trazer aqui é basicamente a minha opinião, baseada nas minhas vivências, nas minhas paixões, né, e nos meus estudos budistas, o que que eu acho que a gente pode tirar de conclusão, porque o budismo ele serve para isso, né, galera? No fim é para a gente viver melhor, para a gente encontrar felicidade. Então, aplicar os ensinamentos nesse tipo de questão bem prática que povoa a mente de todo mundo, assim. Esse debate da monogamia, não monogamia, ele está muito presente hoje em dia. Então, a gente trazer uma visão, assim, dos ensinamentos budistas em cima disso, essa coisa que nos afeta tanto, perturba a nossa mente, né? Eu acho que é muito interessante, pode ser bem útil. Então, vamos embora. Depois vocês deixem aí na área de comentários as suas opiniões e a gente vai fazendo esse debate, certo? Bom, para começar então, falar um pouquinho de paixão. A paixão, como eu já falei, é totalmente idealizada na nossa cultura. Então a gente é bombardeado assim desde pequenos, né? Contos de fadas, novelas, filmes de Hollywood, a pressão da família, né? As próprios familiares, eles vão sempre a clássica perguntinha: e os namoradinhos e as namoradinhas, né? Então, desde muito cedo, a gente sofre essa pressão, assim, do romance. O romance, ele é muito central. E aí na escola também isso é muito central, quando a gente começa a conviver com outras crianças, depois que viram adolescentes. Essa coisa das paixões, quem tá com quem gosta de quem magoou não sei quem ficou com não sei quem, isso aí permeia a convivência, né, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e também das pessoas de mais idade. Ou seja, a gente não passa dessa fase, basicamente. Né? Grupos de amigos de 30 e poucos, 40 e poucos anos, pode saber que boa parte dos assuntos vai ser: fulano tá namorando fulana, fulana terminou com fulana, fulano gosta do outro fulano, mas esse outro fulano gosta de outro. Então, essas confusões em torno do romance, elas, assim, permeiam muito os nossos papos, as nossas conversas, né? Os dramas da nossa vida, assim. Então, a gente deveria tentar entender melhor isso, porque do jeito que tá meio confuso, né? Tem muito sofrimento envolvido, muita angústia, muita tristeza, muito choro, muita ansiedade, muita insatisfatoriedade. E alguns momentos de alegria, felicidade, tem, claro. Mas os momentos de
baixo astral em torno disso, eles são bem numerosos, muito provavelmente mais numerosos do que os momentos felizes, né? E por que isso? Porque, bom, primeiro a gente sofre essa lavagem cerebral, né? Desde crianças e continua sofrendo. Então, os livros, filmes, todos, né? Todos não, mas boa parte centrada na felicidade romântica como o ideal máximo de felicidade. Então, você vê uma cena de novela, um filme de Hollywood, uma história toda bem construída, sabe? Aquele romance, assim, que tem todo um jogo ali entre os dois, uma sintonia, um encantamento entre os dois envolvidos. E aí, sei lá, dá tudo errado, mas daqui a pouco dá tudo certo, e aí entra aquela trilha sonora, né? Entra um George Michael, ou se for filme for brasileiro, entra um Tim Maia, assim. E aí tudo acaba bem, aquilo ali dá um quentinho no coração e a gente fica, pô, eu queria uma coisa assim também. Então isso é muito forte na nossa cultura. Porém, galera, é propaganda enganosa. Então acho que esse é o primeiro ponto que a gente deveria, assim, olhar, é que essa felicidade da paixão romântica, ela é realmente ilusória. Por que que ela é ilusória? Bom, aí a gente vai trazer os ensinamentos do Buda. Porque, em primeiro lugar, ela é impermanente. E a gente briga com isso, né? Os filmes, os livros, os contos de fada, eles brigam com isso. Eles dizem assim: vamos ser felizes para sempre. No contrato de casamento, no juramento, lá na frente do padre, até que a morte nos separe. Então a gente briga com a impermanência. Não, não, isso aqui é eterno. Isso aqui é indestrutível. Só vai acabar com a morte. E olhe lá. E aí, na realidade, a gente vê que não é bem assim. Algumas gerações atrás, poucas gerações, na verdade, os casamentos eles costumavam durar mesmo até a morte, mas porque simplesmente o divórcio era muito mal visto, perdão, e era inclusive proibido pela lei, se eu não me engano, as mulheres eram proibidas de pedir o divórcio. Então, era uma coisa assim horrível você se divorciar, você se separar. Hoje em dia isso está mudando bastante. E aí o que que a gente vê? Um festival de separações e divórcios, é claro. Por quê? Porque as coisas são impermanentes, né? Não adianta você jurar na frente do padre ou você acreditar que aquilo ali realmente vai ser para sempre. Porque, enfim, isso que você está sentindo é muito incrível. Você encontrou a pessoa, você nunca sentiu isso por ninguém antes. É sempre assim, né? Nossa, mas isso aqui eu nunca senti por ninguém. Sempre assim. Mas aquilo ali, o que que vai acontecer com esse sentimento, com essa sensação? Vai mudar. Isso aí é batata, galera. Vai mudar. É impermanente. Não tem nada, nenhuma experiência que escape à impermanência. Então vai mudar. E aí, quando muda, os dois mudam, né? Os dois componentes do casal mudam. E aí pode ser que essa mudança deixe a coisa estranha. Então você olha de repente para outra pessoa e fala: pô, não é essa mesma pessoa que eu casei, não. Não é, tá diferente. E realmente não é, nunca é. A mente, a pessoa, as identidades estão sempre em constante transformação. Imparável esse fluxo de transformações. Então vai mudar mesmo. Então aquele juramento, aquela crença de que seria para sempre, balança. Balança, começam os atritos, começa o desgaste, começa a vontade de viver outras coisas, e aí tudo aquilo pode ir por água abaixo e muitas vezes vai. Então, esse é um primeiro ponto, assim, a gente deveria se desencantar um pouco, sabe, dessa coisa do ideal de felicidade ser o amor romântico. É claro que a gente pode viver momentos maravilhosos com uma pessoa com a qual a gente sente uma conexão diferente, profunda, é claro. E se a gente tirar todo o aparato cultural, toda a lavagem cerebral que a gente sofre, ainda assim rola. Rolam encontros românticos, afetivos, sexuais, né, que envolvem isso tudo, que geram uma fagulha, um nível de conexão muito alto, muito profundo. E aí, tudo bem a gente viver isso, é lógico.
tudo bem. O problema é quando a gente idealiza. E a gente sempre idealiza porque a gente está preso nessa cultura, né? A gente está fixado nesses referenciais que são é, empurrados, assim, né? Goela abaixo de todo mundo, por meio, enfim, de filmes, livros, novelas, etc. Mas, mesmo se a gente souber disso tudo, tiver consciência, ainda assim, quando a gente sente alguma coisa diferente por alguém, é quase inevitável, né? Um nível de idealização. Essa pessoa é perfeita. A gente ignora todas as facetas humanas dela e começa a achar que a pessoa é perfeita. Mas não é. E aí, com o tempo, a gente vai descobrindo que ela tem defeitos, é claro. Tem comportamentos que não são de todo agradáveis, assim como nós também temos. Então rola um desencantamento mútuo, né? E aí a gente sofre. Quem quer terminar um relacionamento que tinha uma paixão antes sofre. A pessoa que toma o pé na bunda sofre muito. Então todo mundo sofre. Os amigos sofrem porque tem que ouvir os lamentos, as angústias de ambas as partes. Então é um processo bem complicado, assim. E a gente tem essa tendência muito natural de quando encontra alguém que é um pouco diferente, que rola uma conexão diferente, a gente já idealiza, já fica imaginando, nossa, a gente podia namorar e viajar juntos e casar e ter filhos, quem sabe? A gente já vai para isso muito rapidamente, né? A mente começa, claro, a mente totalmente influenciada pela cultura na qual a gente cresceu e na qual a gente vive. Então, o primeiro ponto eu já falei, né, que não vai dar certo, né? Vai acabar. A gente deveria se desencantar um pouco com isso. Então, o segundo ponto é que a gente poderia é, viver essas coisas, porém prestando atenção com consciência, prestando atenção na idealização, lembrando da impermanência, sabe? Pensando, meu, isso aqui vai acabar. Eu já me apaixonei muitas vezes, né? Eu tenho a Vênus em peixes, então eu sou um romântico. Mas, eu tomei pé na bunda, namorei pessoas que eu me apaixonei, e depois aquilo ali sempre acabou de um jeito ou de outro, né? Seja com o pé na bunda, seja que passando o tempo e aí a paixão muda. Então, todo aquele furor e a gente move mundos e fundos, né? E a gente muda a vida toda, a gente fica totalmente obcecado, ansioso, esperando aquela mensagem no WhatsApp, sabe? Aquilo ali depois, a paixão acaba, gente. Então não tem lógica a gente fritar desse jeito, não tem lógica. A gente frita por quê? Porque a gente tá idealizando, tá acreditando nessa crença de que a felicidade vai vir do amor romântico. Mas não vai, né? Porque é uma experiência impermanente. E aí, na visão budista, nenhuma experiência impermanente tem o poder de nos trazer uma felicidade verdadeira. Porque quando acaba, aí a gente fica ali com as mãos abanando. A gente fica com um gosto amargo na boca. A gente fica insatisfeito, querendo outra coisa. E depois outra, e depois outra. Essa é a natureza do samsara. Esse é o problema das felicidades que a gente conhece. Todos os tipos de felicidade que a gente conhece são assim. Eles são impermanentes, portanto insatisfatórios, portanto são sofrimento. Então, na visão budista, a felicidade, toda a felicidade que a gente conhece, paixão, sexo, orgasmo, montanha-russa, ouvir música, comer chocolate, tudo que você imaginar, ser promovido a CEO da empresa, passar no concurso, tudo isso é uma felicidade que não é felicidade. Ela é, na verdade, sofrimento, porque isso gera uma excitação, um furor, uma coisa quente assim, a gente fica agitado, e aí daqui a pouco passa essa felicidade, porque enfim, é uma experiência transitória, a felicidade que vem com ela também é transitória. Aí passa e a gente fica ali, né? Pô, e agora? Não era isso então? Esses dias eu recebi uma mensagem de um amigo que acompanha o videogame cósmico. Aí ele falou: pô, isso é muito real, né? Eu tô aqui super realizado. Tô com um apartamento bom, uma família maravilhosa, um filho que eu amo, um emprego bom. Mas ainda assim, direto eu tô estressado, ansioso, angustiado, né? Então, assim, era pra eu estar bem. Eu tô bem aqui. Família, emprego, saúde, tá tudo bem. Dinheiro. Mas ainda assim a mente tá perturbada.
É isso, galera. Então, essas felicidades que são vendidas para nós, que enfim, nós mesmos também construímos coletivamente, mas que os meios de comunicação de massa, né, propagam, que, enfim, são felicidades também úteis ao capitalismo, né? A coisa do consumismo está sempre embutida nesses tipos de felicidade. E elas são insatisfatórias, né? Elas não nos preenchem. A gente está sempre à mercê das perturbações mentais, de querer ganhar mais dinheiro, outra promoção, aí briga com o companheiro ou a companheira, e aí tem o filho começa a encher o saco. A gente está estudando o livro Palavras do Meu Professor Perfeito, e ele descreve assim detalhadamente o Sansara, né? Aí a parte que ele fala dos filhos é muito bom. Ele fala assim: olha, os filhos a gente cria, aí os filhos acham que tudo que é nosso é deles. E aí, em vez de agradecer a gente, porque a gente dá tudo para os filhos, eles não agradecem e ainda se voltam contra nós, se revoltam. Então, assim, tô no Sansara, né? Essa coisa assim, essas coisas que a gente preza muito, os filhos, a família, elas, se a gente analisar bem, é bastante fonte de problema, né? Então, aproveitando o gancho, eu já vou entrar no tema da monogamia. Então, a monogamia, que é essa coisa da família como um núcleo da sociedade, ela é um pouco estranha, essa coisa. E aí tem teses sobre isso, né? Então tem uma tese muito interessante de que isso surge quando o ser humano deixa de ser nômade e passa, né, a viver mais é, com base na agricultura, né? Mais sedentário. Sedentário não, gregário. Não sei a palavra certa, mas enfim, começar a viver mais parado, né? Formar comunidades e tal. E aí se começa a criar a noção de que você tem que passar o que você acumula, começa a rolar uma certa acumulação de riqueza, de bens, e você tem que passar o que você acumula para os seus descendentes. E aí, para organizar isso, não tinha DNA naquela época, não tinha o programa do Ratinho. Então, os mais novos talvez nem saibam, né, que o programa do Ratinho era célebre por fazer o teste de DNA, as pérolas da televisão brasileira. Mas como não tinha nada disso, então você institui ali a fidelidade conjugal, a monogamia. Então é um parceiro só para cada um, para a gente saber de quem é o filho e a gente manter a riqueza aqui com a nossa descendência genética. Então essa é uma tese interessante, né, sobre o surgimento da monogamia. Então, segundo essa tese, isso teria acontecido há muito tempo. E aí depois, com o advento do capitalismo e do patriarcado, né, o patriarcado começaria aí, né, com esse domínio sobre o corpo da mulher. E aí, quando vem o capitalismo, isso se intensifica, né? A família como um núcleo é interessante para o acúmulo de capital, porque justamente a vida da pessoa acaba, mas aí o acúmulo da riqueza pode continuar passando para os filhos, para a prole. E aí você ter a mulher ali controlada, né, garantindo que ela tem os seus filhos só, falando aqui, claro, de uma relação heterossexual, né, que, enfim, é o padrão social, né, aceito, e felizmente agora, aceito há mais tempo, né, infelizmente agora a gente tem uma aceitação cada vez maior, né, de casais homoafetivos, mas dentro dessa relação histórica, né, heterossexual, homem e mulher, a mulher começou a ter seu corpo cada vez mais controlado para servir ao papel de ser responsável pela procriação, pela manutenção da prole, né? Então ela gera o filho, depois fica em casa cuidando do filho, e depois quando ela começa a trabalhar fora, ela continua tendo a responsabilidade de cuidar, e cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da prole, né? Então a monogamia é um sistema muito restritivo, né? Então é uma restrição total, assim, a família é o núcleo, e aí a gente vê isso na nossa vida, né? Como a família é prezada, a família, aí vai os políticos lá de direita, pela família, não sei o quê, família tradicional brasileira, e a gente mesmo, na nossa vida, a gente empresta dinheiro para os parentes, né? É mais difícil a gente emprestar dinheiro para, sei lá, uma pessoa que a gente encontra na esquina. Então a família, ela ganha esse papel, assim, central, né? Parece algo, assim, louvável, a família, é o meu sangue, mas na verdade é um pouco excludente, né, galera? Porque na visão ampla das coisas não tem, assim, uma diferença
entre a minha mãe e o porteiro aqui do prédio, ou o padeiro ali da esquina, ou a senhora que vende milho, ou um mega empresário chinês, ou um camponês do Vietnã, sabe? E nem entre nós e os bichos também. É tudo seres que têm a natureza búdica, né, que têm a mente livre e que vão criando realidades. Então essa visão de que a família é mais especial do que todo mundo é uma visão limitada, uma visão fixada no eu e na extensão do eu, né, que são os familiares, extensão, assim, digamos, genética, de sangue. Então a monogamia é esse sistema esse modo de se relacionar que é zoado, né? Especialmente para as mulheres. Para os homens também, é claro, porque tem toda essa visão distorcida, assim, dos seres, né? A gente perde um pouco esse aspecto comunal de considerar que todo mundo é digno de ter uma vida digna, boa. Todos os seres, humanos, não humanos, passa a considerar que a família é mais importante que todo mundo. Isso é uma visão curta. Mas as mulheres, elas são ainda mais prejudicadas, né? Porque elas são criadas para desempenhar esse papel dentro da família tradicional heterossexual. Esse papel primeiro, de arranjar um namorado, um marido e ser fiel a ele, né? E depois de ter filhos e cuidar dos filhos e da casa. Né? Aquela coisa, as meninas ganham boneca para brincar de casinha, os meninos ganham astronauta, guerreiro, piloto de Fórmula 1, né? Então os meninos são ensinados a explorar, a ser criativos, a serem desbravadores, a conquistarem, né? E isso se reflete, isso continua, né, na cultura durante as outras fases da vida, depois né, como jovens, adultos. E aí a gente tem essa discrepância brutal, assim, entre o comportamento dos homens e das mulheres, né? Então, as mulheres, assim, criadas para serem restringidas, reprimidas, se comportarem, não falar alto, serem educadas, elegantes, e os homens criados para, tipo, causar e, né, chegar chegando e serem másculos e conquistar. Então, os homens, eles têm um incentivo, né, para pegar geral. As mulheres têm um incentivo oposto, para escolher uma pessoa e ficar fiel. Isso se reflete, claro que hoje a gente tem um movimento feminista maravilhoso, né, que conscientiza homens e mulheres. Então as mulheres estão se libertando cada vez mais, mas isso é muito pesado, né? Isso não é uma coisa que acontece assim de uma hora para outra. Essa lavagem cerebral. E aí a gente tem essa discrepância na monogamia. Então os homens, é só ver a questão da traição, né? Que a traição, assim, acontece muito na monogamia, mas os homens traem muito mais. É evidente isso. Hoje tem um discurso de que mulher trai tanto quanto o homem, mas não é bem assim, porque o homem ele é incentivado a trair, né? A traição, que é o descumprimento, enfim, do acordo de ficar com uma pessoa só, né? De não ficar com outras pessoas. A traição numa roda de homens, em geral, ela é louvada. Peguei uma mina lá numa festinha, todo mundo, nossa, você é o cara, né? E as minas não têm esse incentivo, de, tipo assim, nossa, traí meu marido, as minas, tipo, pode crer. Hoje pode até rolar isso em alguns círculos, mas não é o padrão, né? Então tem um desequilíbrio aí muito grande. Então a monogamia, na verdade, é meio fake, né? Porque os homens traem muito, muitas mulheres traem também, mas os homens traem muito mais. E a gente tem esse desequilíbrio brutal, né? Até de temperamento, assim. O homem tem essa tendência, em geral, enfim, querer pegar todo mundo. E a mulher, essa tendência de buscar sempre manter o relacionamento. O homem tá sempre, tipo, causando, e a mulher tentando sempre manter. Ressaltando que, de novo, aqui tô focando na relação heterossexual, porque, enfim, é o padrão cultural, social, histórico nosso, né? Até por essa questão da procriação, isso foi sempre muito incentivado, tem que ser homem e mulher. E aí surge toda a homofobia, né? Mas, ainda bem que hoje em dia tem, né? Um avanço, né, das pautas LGBT e, enfim, as relações homoafetivas têm cada vez mais espaço, né, e liberdade para existirem. Só que elas reproduzem essa lógica, né? Então isso tudo pode ser aplicado nas relações homoafetivas também. Essa lógica de que do jeito que a mulher é criada, do jeito que o homem é criado, né? Isso tudo pega todo mundo, sendo o cara gay, a mina lésbica ou bi, né, tendo relações com o sexo que for.
isso pega geral, né? Então os nossos comportamentos são muito influenciados por essas coisas. Então na monogamia a gente tem esse foco total no casal, né? O casal ele se fecha com o núcleo da vida das pessoas, especialmente das mulheres. E isso traz problemas, né? Porque a gente vê muito assim, né? Dessa coisa da mulher se isolar, se afastar das amigas. Os caras também pode acontecer, né? Mas com as mulheres acontece mais. Então a mulher para de sair, sabe? Fica totalmente focada ali, porque enfim, ela é ensinada a manter o relacionamento a todo custo. Então as mulheres acabam engolindo um monte de coisa, um monte de sapo, passando por cima, às vezes, das próprias vontades, para enfim, manter aquilo ali, porque todo mundo fala, não se separa, imagina, ele é um bom marido, as pessoas nem sabem, né? Enfim, então isso acaba adoecendo a pessoa, né? Isolando. Então não é muito interessante, assim, não parece muito interessante esse formato, ao menos assim, esse formato ser obrigatório, ser o padrão. Claro, se as pessoas querem formar um casal e morarem juntas e rola uma parceria, isso pode ser muito maravilhoso, com certeza. Especialmente se forem dois praticantes, né, meditarem juntos, estudarem. Aí é maravilhoso, porque um ajuda o outro, né? Você praticar com mais alguém, conversar sobre o Dharma, é sempre maravilhoso. Ou se for de outra religião, né, ou de outro tipo de espiritualidade, também tá valendo. Mas quando é uma parceria assim, né, que os dois se ajudam e, e rola um crescimento mútuo, né, pode ser bom. Ainda assim, essa coisa, né, do isolamento e de ser um núcleo especial, assim, que se sobrepõe a todas as outras pessoas, é um pouco estranho, né, e pode ser bem complicado, especialmente para as mulheres. Então a gente tem hoje a não monogamia, né? Então a não monogamia ela não vai se referir assim, tipo, abrir o relacionamento, agora pode pegar outras pessoas. Não é isso. A não monogamia política, né, como se chama, e aqui assim, não sou nenhum expert, longe disso, né? Conversei com a Daphne aqui antes de fazer esse episódio, ela me explicou, ela sabe muito mais que eu. Tem uma galera que manda muito bem, né? Umas minas que pesquisam, estudam isso, que são maravilhosas, que estão até fazendo algum sucesso nas redes aí hoje, que é muito bom. Então eu aqui do alto da minha ignorância, tô falando o que eu aprendi com a Daphne, com essas mulheres um pouco. Mas basicamente, o ponto é a instituição casal não ser o centro da vida da pessoa, especialmente da mulher. Isso é saudável, para a pessoa não se isolar, para a pessoa não idealizar aquilo ali, não tentar manter aquilo ali a todo custo. Esse manter a todo custo pode até fazer com que a pessoa aceite situações bem complicadas, como agressões, né, verbais ou físicas, que acontece muito, né? Até os feminicídios. O Brasil tem um altíssimo número de feminicídios. Então, esse movimento da não monogamia ele é muito interessante, assim, porque a gente vai tirando o peso dessa relação casal e é uma ampliação de visão, né? Trazendo a visão ampla, a visão budista, é uma ampliação, né? A gente começar a olhar para todos os seres, a gente ter histórias bonitas, não só românticas, mas também com os outros. Por que a gente idealiza e a gente fica enlevado e fica maravilhado só quando tem uma relação romântica envolvida? A gente poderia ficar enlevado pelas amizades também, pelas relações com os irmãos, primos, pais, filhos, tios, com os amigos, amigas, ou com os desconhecidos na rua, que a gente cruza e troca um sorriso, sabe? Ou troca uma ideia aleatória num ponto de ônibus, e aquilo ali é legal, sei lá, os dois dão risada, sabe? A vida é cheia de encontros, né? E, e a gente não deveria idealizar tanto esse encontro romântico, essa coisa assim da metade da laranja. Isso nos faz ficar angustiado, sofrer, a gente fica ansioso, né? Então, o se apaixonar, se apaixonar é muito bom, né? É aquela assim, credo que delícia, né? Então, a gente, pô, tem aquela energia que brota, aquele encantamento, tudo fica maravilhoso. E aí, quando a pessoa manda uma mensagem, você fica, nossa, ela gosta de mim também. Então, tem essas partes, né? Mas tem muito sofrimento também, quando ela não manda mensagem, quando ela demora pra mandar. Ela é a pessoa, né?
É, e quando parece que a pessoa não gosta tanto de você quanto você gosta dela, isso é muito comum, porque, enfim, até esse gostar nem é quantificável, né? Mas as pessoas gostam de jeitos diferentes, mostram de jeitos diferentes, e também, enfim, em intensidades diferentes. Então tem sempre um desajuste, né? Um desarranjo, assim. E aí, beleza, pode ter um momento perfeito, uma viagem perfeita, um casamento, o dia do casamento perfeito, pode ter. Mas o resto do tempo tem muito desarranjo, muito desencontro, muito sofrimento, muita expectativa que não é correspondida, porque, claro, a expectativa surge na mente da pessoa e a outra pessoa é outra mente, ela tem outra expectativa, tem outras tendências, tem outras vontades. Então tem muito desencontro, muito sofrimento, né? Então eu acho que é interessante para nós todos olharmos para essas coisas, né? Olharmos para a não monogamia com bons olhos. E aí não é uma questão de número de parceiros, claro que a não monogamia pode incluir assim uma liberdade para ficar com mais pessoas, não ficar só com uma, mas também, né, as estudiosas disso, elas falam que é possível você ser não monogâmico, não monogâmica e ter exclusividade sexual. É possível, porque a não monogamia é uma questão política de você tirar a centralidade do casal, né, de você não se isolar da vida, da comunidade, das amigas, sabe? O que pode ser muito bom, muito benéfico. Porque quando a relação terminar, e ela vai terminar, ela pode durar até a morte. Hoje em dia é cada vez mais raro. Então, uma hora a relação termina. E aí, quando termina, se você se isolou, você se sente muito mal, sozinha, né? Então, é muito mais interessante você ter essa postura assim de, pô, eu tenho a minha vida aqui, né? Eu me relaciono com fulano, com a fulana, mas eu vou manter minhas amizades, vou sair sozinha também, vou fazer minhas coisas. Não precisa ficar grudado. Até porque se a gente fica grudado, no início é bom. Quando tá no auge da paixão é bom. Mas depois enjoa, né? Depois começa a irritar. Começa a desgastar naturalmente. É claro. Né? Porque também as mentes vão mudando. Você vai conhecendo outros lados da pessoa que não batem tanto quanto aqueles lados que você focou no auge da paixão. E aí tudo pode ficar um pouco estranho e gerar sofrimento. Então, assim, o objetivo do budismo, galera, é eliminar todo o sofrimento. Então, esses jeitos da gente relacionar, é interessante a gente pensar em novos jeitos, né? Esses jeitos que a gente se relaciona são muito antigos. E eles são base, assim, do sistema patriarcal, né? A gente vive no patriarcado, assim, em que os homens, eles têm uma prevalência importante sobre as mulheres, né? De poder, econômica, política. Então, um sistema que serve tão bem a esse patriarcado, que é um sistema, assim, que oprime basicamente metade da população do planeta, a gente deveria olhar para isso com calma, rever talvez, né? Começar a experimentar outras coisas. Isso é interessante também como um exercício de expansão de consciência, de mudança, assim, de gerar outras ações que geram outras realidades, né? De mudar o karma. Então, se a gente fica repetindo o mesmo tipo de ação, a gente, enfim, está fortalecendo um tipo de karma individual e coletivo. Mas quando a gente faz outros tipos de ações, experimenta, ações que são mais benéficas, que nos deixam mais livres, né? E, e claro que mantenham o cuidado, né, uns com os outros, assim, que deixam a conversa mais franca. Então é muito melhor você falar pro seu parceiro, pra sua parceira, que você tá com vontade de ficar com outra pessoa do que você trair, né? Com certeza, se você combinou que é exclusivo, é muito melhor você chegar e falar, pô, acho que eu tô querendo pegar outra pessoa do que simplesmente você descumprir e viver ali enganando. Aí você fica com a mente perturbada, né? O outro ou a outra começa a desconfiar e aquilo ali não é interessante, né? É sofrimento. Então é legal a gente experimentar relações mais saudáveis, assim, né? Em que a gente não se isole, em que a gente não foque em poucas pessoas, no núcleo familiar, como sendo muito mais importantes do que o resto. Claro que isso é um pouco natural, porque, enfim, a gente vive nessa cultura ainda, mas o caminho da liberação da mente, galera, é a gente ver todos os seres como sendo Budas, assim. Todos os seres têm a natureza búdica. Todos os seres merecem ser salvos, digamos assim, ter uma vida digna, serem livres, serem felizes. Todos, 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 sem exceção. Então a gente deveria ajudar todo mundo, assim, à nossa volta, para todos os lados. Deveria tratar todo mundo bem e sem achar que um é mais importante que o outro. Essa é uma ideia estranha, né? Nossos pais, as mães, os filhos, né, os irmãos, parecem muito mais importantes na nossa cultura são naturalmente, né? Não é que a gente, tipo assim,
Vamos abandonar completamente essa ideia. Isso é um pouco difícil, mas é bom a gente ir olhando para isso e vendo que, na verdade, a parada é ajudar todo mundo, né? Tipo assim, todos os seres são dignos de receber a nossa ajuda e o nosso sorriso, sabe? De serem felizes, enfim. E para terminar aqui a live, eu vou falar um pouquinho sobre as 8 preocupações mundanas. A live não, né? O podcast que não é ao vivo isso aqui. Mas as 8 preocupações mundanas é uma parada no budismo que fala assim, ó. Eu vou ler aqui as 8 preocupações, deixei separadinho. É, Então, os mestres dizem para a gente abandonar essas 8 preocupações. Isso aqui seria um empecilho no nosso caminho espiritual. Tem um mestre, né, o Atisha, o grande mestre do budismo tibetano, ele fala: 8 coisas fazem uma pessoa ficar fraca, se distrair do caminho. São os 8 dharmas mundanos, né? 8 armadilhas, 8 preocupações mundanas, que são querer ganhar, não querer perder. Querer ser reconhecido, não querer ser ignorado. Querer ser elogiado, não querer ser criticado. Querer prazer, não querer dor. Basicamente, galera, a gente fica girando em torno disso aqui, ó. A gente quer ganhar, a gente não quer perder. No futebol, nas relações todas, né? Nas discussões. A gente quer ser reconhecido, a gente quer ser admirado. A gente não quer ser ignorado, tipo assim, ninguém me conhece, sei lá. Ninguém nem olha pra mim, ninguém percebe as coisas que eu faço, a gente não gosta disso. A gente quer ser reconhecido. A gente quer ser elogiado e a gente não quer ser criticado. Então, quando a gente é elogiado, a gente fica todo feliz. E quando a gente é criticado, a gente fica mal, a gente fica com raiva, a gente fica triste, né? E a gente quer prazer e não quer a dor. Essa aqui é a mais básica, né? A gente tá sempre querendo alguma coisa prazerosa e fugindo da dor. Então, isso tudo é muito normal para nós, porém, os mestres budistas vão dizer que isso é preocupação mundana. A gente deveria fazer o quê? Abandonar essas preocupações. Abandonar. Inclusive a busca pelo prazer e se afastar da dor. Mas aí o que a gente faz, né? A gente pratica o Dharma, galera. A gente treina a mente, estabiliza a mente, pratica, estuda os ensinamentos, estuda a mente. E a gente vai encontrando a felicidade transcendente. A gente vai se aproximando do Nirvana. A gente vai soltando das fixações. Isso tudo não é as 8 preocupações mundanas. As 8 preocupações mundanas se referem às experiências transitórias que a gente tem, às relações com os outros. A gente quer ganhar, quer ser elogiado, quer ter prazer. A gente quer ser reconhecido. E na prática espiritual, na busca pelo Nirvana, a gente não quer nada disso. A gente só quer ficar parado e encontrar paz dentro da mente. E depois a gente levanta da almofada e vai agir no mundo, mantendo a felicidade e a paz dentro da mente. Esse é o objetivo. A gente age no mundo em benefício dos seres. É isso que os Budas fazem. Aparecem nos mundos para ajudar os seres a alcançarem o Nirvana, a liberação da mente também. Então isso é muito diferente das 8 preocupações mundanas. E a coisa da paixão, voltando ao início para fechar aqui a parada, a paixão é preocupação mundana, galera. É uma grande viagem. No fundo é isso. No fundo a gente está pirando, gastando energia, tempo, ficando ansioso, excitado, extasiado, depois triste, deprimido, por uma coisa que, assim, é passageira, né? É uma preocupação que não tem lógica, assim, dentro dessa visão ampla da realidade, dentro dessa visão de que a gente está dentro de um samsara, mas que existe o nirvana, que é possível alcançar essa felicidade transcendente. E, na verdade, não tem outra coisa para ser feita, tá? Nirvana não é uma abstração, uma fantasia distante. É a única coisa que faz sentido buscar. Só isso. Por quê? Porque o resto é totalmente insatisfatório. Mesmo a paixão, que é o ideal de felicidade na nossa cultura, é absolutamente insatisfatório. E isso a gente sabe muito bem. Todo mundo que já se apaixonou sabe. Sabe, porque a gente sofre. A gente sofre quando tá apaixonado, quando não tá com a pessoa, quando tá com a pessoa a gente sofre, depois que para terminar sofre, depois sofre, sabe? Sofre muito, né? Então ela é uma coisa muito perturbadora. Claro, a gente vai viver momentos bons, românticos, não românticos, conexões legais, isso tudo é maravilhoso. Porém, a gente não deveria se apegar nisso como a felicidade, né? E a gente deveria olhar para a felicidade transcendente. E aí, praticando, estudando o Nirvana, né, a liberação da mente, as nossas relações românticas ou não, elas ficam melhores, naturalmente. Fica tudo mais leve, a gente começa a ver com mais sabedoria,
Não que eu esteja muito nesse estágio, né? Eu me perco totalmente nas paixões, nas relações, é natural. Mas com certeza a prática me ajuda muito, né? Eu pratico há alguns anos, medito, estudo os ensinamentos e aos pouquinhos eu acho que eu tô aprendendo assim a lidar um pouco melhor com essas coisas todas, paixões, relações. Então, com certeza, prática, o estudo dos ensinamentos budistas vai te ajudar também a lidar melhor com as paixões, com a impermanência de tudo e, né, com as relações de poder, né, que acontecem nas relações íntimas, coletivas, enfim. E nessa possibilidade também, né, de transformar essas relações, caminhando para relações mais livres, mais honestas e que deixem as pessoas mais felizes, enfim, certo? Esse foi o episódio de hoje. Comente aí embaixo o que você acha disso tudo, são assuntos muito quentes, né? Então comente. E se você quiser estudar e praticar budismo comigo, com a Daphne, aqui, minha parceira no videogame cósmico, que aliás, a gente teve uma relação romântica durante muitos anos, e era uma relação aberta, né? Não monogâmica. Agora a gente não tem mais a relação romântica, mas continuamos muito amigos. Então isso é uma prova, assim, de que, né, as relações mudam, podem mudar o formato, mas elas podem ser muito bonitas, assim. Então a gente toca esse projeto juntos, a gente estuda e pratica os ensinamentos juntos, a gente se diverte juntos. E hoje a gente é bons amigos, já fomos parceiros românticos, enfim, tudo tá sempre girando. A gente não deveria se apegar no formato das relações, sabe? Não deveria. A gente deveria simplesmente se ter amigos. E eu saí com uma menina esses dias que ela tem uma relação não monogâmica, né? Tem dois relacionamentos, né? E ela disse uma coisa que eu achei muito legal, que ela falou, eu acho que o melhor jeito de manter essas relações é considerar as pessoas amigas. Ela tem essa relação, essas duas relações com dois caras diferentes ao mesmo tempo. Ela considera agora eles amigos. É o melhor jeito de ver. Poderia considerar várias coisas, parceiro, né, par romântico, etc, paixão, mas considerar como amigo é interessante. Claro, e aí, né, você considera como amigo e tem ali momentos de romance, de relação sexual e tudo mais. Mas no fundo, né, essa relação da amizade, ela é muito poderosa, assim. Tendo romance ou não, sabe? É muito interessante essa coisa de ter companheiros e companheiras de jornada, né? Então, se você quer praticar comigo, com a Daphne, né, o, estudar e praticar os ensinamentos budistas, a gente tem a Ekadanta, nossa comunidade de estudo e prática budista. E se você entrar em ekadanta.com.br, todos os detalhes estão lá. E é isso, até o próximo episódio.